Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse momento de extrema cautela social. E gostaria de dar meu bom dia. E estamos aqui para fazer uma live, né, uma apresentação. É minha primeira live, né? Então, pode ser que aconteça alguns probleminhas básicos, mas espero que dê tudo certo, tá bom? Então, fazer algumas informações básicas inicialmente, né? Dizer que agradecer a Unifip Paulo Olinda pela ideia, né, de fazer essas transmissões ao vivo, né, com seu corpo docente. A Unifip Olinda ela instalou um polo aqui na região metropolitana do Recife, no caso em Olinda, né, em dezembro de 2018, e temos vários cursos de especialização. E quem promoveu, no caso, essa live de hoje é o curso de História do Brasil, certo? Nós temos a primeira turma já na metade do curso, né? A gente está momentaneamente tendo aulas virtuais com eles por conta da política de quarentena. E a segunda turma já estava muito perto de iniciar as aulas, já tinha até data estabelecida, mas acabou que por conta da política de quarentena foi adiado, né, o início das aulas da segunda turma. Mas aí é mais para apresentar a vocês a instituição, a Unifip. São vários cursos de especialização em várias áreas. Vocês podem entrar depois aí no nosso site. No nosso perfil aqui do Facebook tem várias informações. E a live de hoje é referente ao curso de História do Brasil. E viram outras, né, mais para frente, tá certo? Então, algumas informações a respeito da estrutura aqui da aula, tá bom? A minha internet não é tão boa, né? E estamos numa época aí de problemas de internet pela quantidade de pessoas que estão utilizando por estar em casa, né? Então, eu vou fazer o seguinte: a aula ela vai decorrer normalmente, eu estou estipulando aqui entre 30 a 40 minutos para falar do assunto, e vocês podem utilizar as mensagens aqui da página, né, da transmissão. Vocês podem utilizar as mensagens para fazer perguntas, críticas, sugestões, o que vocês quiserem. E quando eu terminar a apresentação, eu vejo se a internet está ok ou não. Se a internet tiver com problemas, aí eu dou uma parada, encerro a transmissão e eu vou responder as perguntas digitando mesmo nas mensagens que vocês colocaram, tá certo? Agora, se a internet estiver boa, se estiver tudo tranquilo, aí eu vou responder aqui pela transmissão ao vivo mesmo. Então, dou uma olhada aqui nas mensagens, nas perguntas, se houver, e eu respondo por aqui. Tá bom, pessoal? Então, estamos combinados, certo? Se a internet estiver travando, eu vou deixar gravado, né? Eu coloquei a opção aqui de deixar gravada a, a transmissão, então vocês podem assistir depois, né? Sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, certo? A debater o tema. Então, a epidemia de febre amarela no Pernambuco colonial, questões políticas e sociais na segunda metade do século XVII. Bem, queria deixar claro que eu não sou especialista no assunto. Quando eu digo especialista, eu não sou pesquisador de epidemias, certo? Então, tenho vários amigos, colegas que pesquisam essa área e então eu estou aqui mais como um professor do que como um pesquisador. Apesar de eu ter feito um levantamento, uma pesquisa prévia, mas não de um nível no nível de um mestrado ou um doutorado na área, tá certo? Agora, o contexto, né, faz parte da minha área de pesquisa, né? Eu trabalho a segunda metade do século XVII. Para quem me conhece, eu trabalho os governos, né, de João Fernando Vieira e André Vital de Negreiros em Angola e a relação deles com Pernambuco, essa proximidade aí de Pernambuco e Angola na segunda metade do século XVII.
né, o período posterior aí à retirada dos holandeses, né, a reconquista, no caso, de Pernambuco, tá bom? Eu separei a apresentação em duas partes. Eu vou falar primeiro sobre a epidemia, a doença, no caso a febre amarela, tá certo? E depois, a primeira parte, na segunda parte, eu vou falar sobre o contexto político e social de Pernambuco neste período da epidemia. Tá bom? Então eu vou falar sobre a epidemia, né, falar sobre a doença em si, né, como chegou aqui, como foi tratada, os problemas que ocasionaram, e depois eu entro nessa questão política. Então vão ser duas partes, certo? Eu disse 30 a 40 minutos, mas eu acho que vai passar, tá? É, então, vamos lá. Eu tive tenho ainda, né, um orientador, que foi meu orientador do mestrado, mas a gente sempre tem contato e a gente, uma vez orientador, sempre orientador. E ele tem uma frase, não é dele, né? Ele usa muito, que é uma frase de Nietzsche, que é: se a história não serve para a vida, ela não serve para nada. E isso é muito importante. Então, todo conhecimento histórico, né, ele serve para o presente. Então, quando a gente vai trabalhar de uma epidemia da segunda metade do século XIX, né, ela começou em 1685, né, e vai até 1695 mais ou menos, né, o foco, o surto. E então são o quê? 330 anos mais ou menos. Então, quando a gente volta no tempo aí 330 anos para analisar, né, os fatos, os acontecimentos, eles têm que servir para o presente. Então, todo momento que a gente estiver analisando essa história, a gente tem que perceber o que é que serve, né, o que é que serve de lição, o que é que a gente pode analisar, refletir dessa história para questões do presente. Claro, sem anacronismo, né, a gente tem que entender bem, compreender bem a diferença dos contextos com relação às suas épocas, né, seus valores, seus conceitos, enfim. Mas é sempre importante a gente trazer essas reflexões, porque a história ela é um aprendizado, né? Então é isso. Eu gostaria de pedir para vocês, tá certo? O pessoal me avisou aqui que vocês puderem curtir aí a transmissão, né? Através aí das mensagens, para a gente depois ter uma ideia de quantas pessoas assistiram, enfim, tá bom? Eu não sei se, enfim, eu não sei muito mexer nessas coisas não, tá certo? É minha primeira live. Eu não sei se isso é necessário. Mas enfim, então estou colocando aqui, tá? Eu estou na minha casa, né? Como todo mundo tem que estar, né? Fique em casa por conta de todos esses problemas que nós estamos passando, diminuir esse contágio, né? Nossas estruturas de saúde, elas são muito precárias, né? Então todo mundo tem que fazer sua parte. Então estou aqui em casa, já falei que a internet não é muito boa, mas vamos ver se tudo ocorre bem, certo? Então vamos lá. O período a se estudar, a se trabalhar, é um período de, como eu falei, de reestruturação, né? A capitania de Pernambuco ela vem de um processo de uma construção, né, um conflito, né, contra os holandeses, né? Não vou entrar nesses assuntos, mas é um conflito contra os holandeses que vai durar aí 2 décadas, né? Enfim, mais ou menos. E nessa reestruturação com a retirada dos holandeses, né, Pernambuco ele tenta seguir, né, a sua construção política, a sua autonomia política, resgatar principalmente a economia, né, e praticamente a gente vai analisar os autores e o Pernambuco teve que começar, não vou dizer do zero, mas teve que se reconstruir em termos de lavouras, engenhos de açúcar, produção açucareira, e isso vai ocasionar uma grande procura por mão de obra, enfim, que nesse período já era muito forte a questão a mão de obra escravizada, né, trazida da África,
né? E temos que ressaltar que, ainda mais para Portugal, no caso, né, a partir de 1663, essa relação de América, no caso Brasil, América Portuguesa, com a África, ela vai ficar bem mais intensa a partir de 1663, até mesmo porque depois da guerra, porque 63 foi o tratado de paz definitivo entre Portugal e Holanda, e Portugal perde suas possessões na Ásia, né, para os holandeses, de acordo com o tratado, e parte da África, até a África Ocidental, e fica com a África centro-ocidental, que é aquela região, a influência na região de Angola, né, o que seria Angola, Congo, a região de Benguela ali, e a América. Então, a partir de 63, né, vai se investir muito nesse Atlântico Sul. Aí muita gente já falou sobre isso, né? O próprio Alencastro já colocou essa tese, enfim. E aí vai ser bem mais intensa. E Pernambuco, apesar de a gente colocar aqui a produção açucareira e o comércio de escravizados da África, as principais atividades econômicas, nós temos aí uma série de outras atividades, seja de produção, outro tipo de produtos, outro tipo de comércio, né, com vários lugares do mundo, né, e tem toda uma corrente historiográfica a mostrar um pouco essa dinâmica comercial entre o Recife, né, o Pernambuco, com o Atlântico e o mundo, né, seja com a Europa, com a África, principalmente, o Caribe e até com a Ásia, né. Quando eu terminar aqui a transmissão, eu vou colocar uma referência bibliográfica, tá? Para quem quiser se aprofundar nos assuntos, ou até mesmo começar a pesquisar, tá certo? Então tem referências aí que eu vou colocar que eu utilizei para poder fazer essa transmissão. Então tem autores aqui de Pernambuco que trabalham esse contexto, né? Desde autores clássicos, né, como Evaldo Cabral de Melo, com aquele livro A Fronda dos Mazumbos, né, que ele trabalha muito esse contexto de Pernambuco da segunda metade do século XVII, como a Vera Lúcia Scioli, né, com o livro Jurisdição e Conflitos. Aí temos aí uma nova geração, né, enfim, que os revisionistas, né, que trabalhou, o próprio professor da UFPE, Jorge Cabral, o livro Tratos e Mofatras, ele trabalha um pouco a segunda metade do 17. A professora da UPE, Kalina Vanderlei, né, que tem 2 livros, O Miserável Soldo e Nas Solidões Vastas e Assustadoras, são livros que trabalham esse contexto da segunda metade do século XVII. O professor Gustavo Acioli, da UFRPE, o livro A Fênix e o Atlântico, ele mostra essa relação do Recife, de Pernambuco, com a economia mundo, né, da época moderna, enfim. Então, são autores que trabalham muito essa questão e eu vou colocar depois aí para vocês as referências. Não só as referências bibliográficas, como algumas imagens, né, que vão ajudar vocês a perceberem, vocês, algumas pessoas que podem estar assistindo, pode ser que não sejam de Pernambuco, não conhecem, então vou colocar aí algumas imagens para vocês, tá? E dentro desse contexto aí de economia mundo, Pernambuco, no caso o Porto do Recife, ele é muito importante. É um grande entreposto aí do Atlântico, né? Nós temos o Porto Recife condições muito favoráveis em termos de correntes marítimas, né? Que faziam com que ele se tornasse o primeiro ponto, né, de quem vinha da Europa e quem vinha da África Centro-Ocidental, da África Ocidental, né? Então, o Recife era muito importante. Então, o Porto do Recife ele tinha uma dinâmica muito grande, se envolvia com atividades mais diversas de vários lugares do mundo. Chegava navios de vários lugares do mundo no Porto do Recife, aí na segunda metade do século XVII. Para vocês terem uma ideia, né, o Recife, o Porto do Recife, em termos de América, é o quarto maior porto que recebeu escravizados vindo da África, né, em todo esse período aí do sistema escravista atlântico, aí, que vai durar 4 séculos, enfim. E só perde para o Rio de Janeiro, que é o primeiro, Salvador e Jamaica, né? Então, o Recife, Porto Recife, é o quarto, em
termos de números de escravizados. E a quantidade, né, o tráfico transatlântico de escravizados, ele começa em Pernambuco, né, com o início da lavoura açucareira, né, com Duarte Coelho. Então, assim, Pernambuco sempre teve aí conectado com esse contexto global econômico, né, enfim. Mas voltando para a questão das epidemias, então você tem aí com esse início aí de conexão econômica entre os povos, entre os continentes, né, a partir do século XV, né, e isso vai fazer com que organismos, micro-organismos, né, epidêmicos, viajem de um lugar para o outro, provocando muitas epidemias, né, por conta de que muitos povos não estavam com imunidade para certas doenças. É o que vai acontecer principalmente com os povos autóctones das Américas, né, principalmente na América Central, no México. Né, aqui no Brasil também estão os vários grupos étnicos indígenas, né, os povos autóctones, eles vão padecer mais, né, com relação a epidemias do que propriamente dito da guerra. Né. Então isso aconteceu bastante e uma das principais doenças, né, que vai surgir aí nesse contexto aqui nas Américas é a varíola. Né. Pernambuco mesmo, ele vai ter um surto de varíola, vários surtos, né, mas um que é o que eu me deparo, é um surto que vai ser de 1665 a 1666. É um surto grande de varíola que vai vai ser bem letal, ou seja, os números, né, a estimativa é de que 2/3 da população escrava ativa do Recife faleceu com esse surto de varíola. Né? Então, são questões que vão surgindo aí. A epidemia, ela influencia muito na história, apesar de ser muito mal colocada até, ou mal trabalhada dentro dos contextos históricos. Por exemplo, eu já vi muitos professores trabalharem a Primeira Guerra Mundial, né, a história da Primeira Guerra Mundial, e eu já vi muita gente não citar a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola foi um dos pontos principais ali do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, são essas questões, né? Acho que tem um livro muito bom aí, organizado, apresentado por Jacques Legoff, né? Que é As Doenças Têm História. Então, acho que quem estiver querendo pesquisar essa área, recomendo começar por esse livro, tá? Vou pegar aqui uma aguinha. Então, vamos lá começar para a febre amarela. Então, assim, é um contexto muito amplo, vamos lá. Então, a febre amarela, né, em Pernambuco, como é que surgiu a febre amarela e como é que ela se dissipou e como é que foi, então, enfim. Isso se discute até hoje. Acho que no século XIX, durante todo o século XX, se discutiu muito essa questão da febre amarela. Hoje nós estamos, né, com a febre amarela sob controle, né, enfim, mas essas coisas podem surgir a qualquer momento novamente. Então, acho que a grande diferença é a vacina, né? A vacina é a grande diferença nesse controle dessas epidemias, né? Acho que enquanto o Covid-19, né, que é o que nós estamos passando, não tiver uma vacina, nós vamos ter ondas aí de surtos, né, constantes e frequentes, né? Apesar do próprio organismo ele gerar a humanidade, mas a imunidade, mas a vacina é fundamental. Mas enfim, isso é outra história. Vamos voltar lá para o século XVII. A questão da febre amarela, né, se especulou muito de que ela seria uma doença africana, trazida dos navios negreiros para a América. Bem, tem alguns estudos que mostram, né, hoje a gente sabe que a transmissão da febre amarela é causada pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que a gente conhece pela transmissão da dengue, né, aqui em Pernambuco é muito falado. Então, esse mosquito, ele pica alguém doente e vai transmitir, picar outras pessoas e transmitir essa doença. A febre amarela hoje nós conhecemos, né, hoje há algum tempo, né, que são dois tipos, né, a urbana e a silvestre. A silvestre é um contágio por
por animais, né, os macacos, sobretudo os saguis, né, são os mais comuns. O inseto pica o sagui, pica o macaco e vai picar o homem e acaba sofrendo, adquirindo, né, se contagiando. E a urbana é de pessoa para pessoa através de algum tipo, né, trazido de algum outro lugar, enfim. Então, são dois tipos de febre amarela. Inclusive, são até dois tipos de vírus diferentes, né, enfim. O que acontece é o seguinte, como é que surgiu isso? Então, veio da África, porque já tinha a Aedes aegypti na África, não é porque tem a Aedes aegypti, quer dizer que tinha o bacilo da febre amarela, enfim, então se ficou essa discussão. Hoje, sabe-se, inclusive, que as primeiras crônicas, né, os primeiros relatos de febre amarela nas Américas vai surgir a partir de 1620. 1620 na região do Caribe, México, nas ilhas caribenhas, né, as Antilhas, né, e como é que se soube que era febre amarela? Pelos sintomas, né, então, a partir do século XIX foi feito estudos mais aprofundados sobre a febre amarela por conta de vários surtos que teve, então se estudou muito, se pesquisou muitos relatos de períodos anteriores e chegou a 1620, o primeiro relato desses sintomas da febre amarela, né, então, quais são os sintomas, né? Primeiro você tem uma dor de cabeça muito forte, né? Começando pela cabeça e indo pelo corpo todo, né? Uma febre muito alta, um vômito, já é, né, um estágio mais avançado, que é um vômito preto, né? O pessoal chamava na época de vomitando ferrugem, né? Vômito de ferrugem, né? Que era um sangue rubro, enfim. E a amarelidão, né? Você ficar com a pele amarela e os olhos amarelos, né? Daí vem o nome febre amarela, mas é um nome que só vai surgir no século XIX. Antes disso era chamado, ou no século XVII mesmo, é chamado de males, bicha, né? Pernambuco mesmo vai chamar muito de males, os males, né? Então, que era um conjunto de sintomas dos piores possíveis na época. Muitas dores, né? Falta de alimentação. E talvez, é muito semelhante a outras epidemias, mas o que vai diferenciar mesmo a febre amarela de outras epidemias é a amarelidão mesmo, a pele amarela e os olhos, e a contenção da urina, né? A pessoa não consegue urinar e quando faz a cor de sangue, né? Bem vermelhada a urina, enfim, então são essas questões. Então esses sintomas que vão sendo descobertos vão se relacionando. Então o primeiro relato de febre amarela, do que viria a ser a febre amarela em termos de nomenclatura, é de 1620, nas Antilhas, né? Então se especulou muito como é que chegou isso em Pernambuco, né? Porque como é que foi? Então, depois de 1620, houve vários casos, vários surtos em várias ilhas do Caribe, sobretudo no México, né? E no período que estava sendo, em que o Recife teve seu surto, né, essa epidemia, a ilha de Santo Domingos tinha tido uma grande epidemia dessa doença, ou da bicha do Males, né, que viria a ser a febre amarela. Então, se especulou muito, né, foram navios negreiros, né, que trouxeram essa doença para o Recife, o Porto do Recife. Inclusive se especulou até que foi da Ásia, né, um navio que tinha vindo de Sião, né, de hoje que tenta se colocar sempre a culpa para os asiáticos. Então, um navio que tinha vindo de Sião, do Golfo de Sião, aportou no Recife, né, especulou, inclusive, ela até ganhou um pouco desse nome, se utilizou muito, né, o mal de Sião, no período, né, a partir de 1690, enfim, se falou muito, né. Então, tentou-se chegar ao epicentro disso aí, de um navio que tinha vindo de Cabo Verde para o Recife, né, outros navios que tinham vindo de São Tomé, mas a versão mais aceita é de que um navio que tinha vindo de São Tomé tinha feito escala em São Domingos, aí foi de São Domingos, nas Antilhas, que essa epidemia veio para o Recife. Então, se diz, não se tem relato dessa doença nos navios. Essa doença ela começou a ser registrada no porto, né? Um funcionário do porto ele vai abrir uma barrica de carne, a carne estava apodrecida. Quando ele abre, depois de um tempo, ele começa a sofrer sintomas e esses sintomas depois vão chegar para as pessoas que moravam com ele, ou seja, sua família e todo mundo vai morrer com esses sintomas, né, do que viria a ser a febre. Então, assim, surgiu dessa forma, em 1685.
Então essa seria meio que a origem, como é que chegou esse surto no Recife. A principal fonte para compreender, analisar essa epidemia de febre amarela no Recife, em Pernambuco, no segundo metade do 17, 1985, é o tratado, né, o Tratado Único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, de João Ferreira da Rosa. João Ferreira da Rosa, ele se formou em Coimbra em 1684. Em 1685, 86, ele ficou sabendo dessa epidemia aqui em Pernambuco e solicitou à coroa portuguesa, na época já o rei Dom Pedro II, de vir prestar os seus serviços aqui em Pernambuco, até mesmo como uma questão de aprendizado. Especula que não foi só isso, né? As práticas médicas eram muito discutidas em Portugal, principalmente pela Santa Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, né? Enfim, então, tanto que em 1671 houve uma grande perseguição do Tribunal de Santo Ofício aos recém-formados na Universidade de Coimbra, enfim, muita gente foi até presa, torturada, perseguida, enfim. Então, muita gente fugia para as colônias, né? Muitos vinham para a América, para a África, enfim. Então, o Rosa, ele veio para... Ele solicitou, Dom Pedro autorizou, deu soldo, né, para ele poder se sustentar, desde que ele ficasse aqui durante 6 anos, né? Então, ele tem autorização de vir para Pernambuco em 87. E é esse Rosa que vai analisar, né, a epidemia, as causas, né, o tratamento, né, e a prevenção. Então é ele que vai fazer todo esse processo aqui em Pernambuco e depois vai relatar tudo isso no livro, no tratado, que depois vai ser publicado em 1694 em Lisboa. Então o cara que vai ser muito importante aí. É o segundo livro de medicina, né, no Novo Mundo aqui no Brasil, o que viria a ser o Brasil, na América Portuguesa. Né? Anos antes teve um outro, Simão, que escreveu sobre a varíola e o sarampo. Né? E agora, em 1694, foi publicado esse do Rosa, falando sobre a febre amarela, certo? Mas isso aí tem um contexto, eu vou chegar lá, tá bom? Então, em Pernambuco, o que aconteceu? De acordo com os relatos, aí tem o tratado de João Ferreira da Rosa, certo? E também tem algumas fontes, né, no Arquivo Histórico Ultramarino. Hoje em dia está muito fácil, né, você tem tudo isso online. As correspondências do governador de Pernambuco, o Marquês de Montalvão, né, e mostrando, tem muitas informações sobre o que aconteceu em Pernambuco com relação a essa epidemia. Então, o que é que a gente pode ter de informações? Primeiro, assim que a epidemia surgiu, ela foi muito rápida e letal. No Recife, estima-se que morreu 600 pessoas em aproximadamente 1 a 2 meses. No Recife. E o que era o Recife naquela época, né? É o que a gente conhece hoje, mais ou menos, como o bairro do Recife Antigo e o bairro de Santo Antônio de São José. Na época você tinha o Arrecife, o porto, né, dos Arrecifes, né, e o que era, né, a cidade de Maurícia, né, que depois se tornou Santo Antônio, que hoje são 2 bairros, Santo Antônio e São José. Então, o Porto e Santo Antônio, o Arrecife e Santo Antônio, morreram 600 pessoas. A estimativa, né, o que a gente tem de informação. Isso em 1 mês e pouco, quase 2 meses. E estima-se que a população do Recife, na época do Recife, era em torno de 2.000 pessoas, ou 10.000 pessoas. Então, 600 pessoas em 2 meses é um número bem alto de mortalidade na época. A grande questão é que os relatos mostram que desses 600, a grande maioria eram homens brancos. Né? Se excluiu dessa contagem os escravizados, crianças, mulheres, enfim. Se colocou que dos 600, a grande maioria são homens brancos. Daí a gente pode chegar a algumas perguntas, né? Por quê? Por que os negros não foram atingidos? Por que os escravizados não foram atingidos, né? Os africanos, mulheres, enfim.
Então, por isso que eu estou aqui como professor, também por conta disso. É uma pesquisa aí a se fazer ainda. Muita gente já pesquisou, né? Isso, eu vou colocar lá nas referências, né? Mas ainda tem espaço aí para se pesquisar, para se analisar e se descobrir alguns porquês aí desse assunto, tá bom? Então, homens brancos, né? E por que isso, né? Enfim, então, esses são os primeiros dados do Recife, né? Essa epidemia ela vai ser muito forte aí de 1685 até 1688, né? O João Ferreira Rosa, ele chega aqui no fim de 87, se não me engano, 88, e começa a analisar, ele coloca a residência em Olinda e começa o seu trabalho, a pesquisa, né? Como é que foi essa medicina, né? Como é que era essa medicina, né? Primeiro que as nomenclaturas, né? Na documentação a gente vê muito o termo físico e cirurgião. É o que a gente chama hoje de médico, né? Então, quando a gente vê na documentação físico ou cirurgião, eram essas pessoas realmente que estudavam a medicina, sobretudo na Universidade de Coimbra, né? Só que, apesar da reforma que foi feita em 1557 na Universidade de Coimbra, né, por Dom João III, rei de Portugal, apesar da reforma que deu um pouco mais de autonomia, né, enfim, a medicina em Portugal estava muito atrás da medicina que se praticava no resto do mundo, como na França, na Inglaterra. Em Portugal, eles se baseavam muito ainda na escolástica, nos conceitos filosóficos aristotélicos, né, enfim. E o que é a escolástica, né? Você fazer uma junção da fé cristã com um sistema de pensamento racional. Então, nós vamos ver muito ainda no século XVII, século XVIII, né, as práticas médicas unirem muito essa questão do sobrenatural ainda. Né? Então, e vemos muito isso ainda hoje. Não é? No século XIX vai passar por uma grande transformação, mas hoje, não a prática médica em si, mas você tem hoje um imaginário, né, social ainda com relação a essa questão do sobrenatural. Né? Tanto é que um dos pontos de referência aí dessa epidemia é justamente as ações de graças que foram feitas a vários santos, né? Inclusive que duram até hoje, né? Como a de São Sebastião. Então, enfim, Cosme Damião em Igaraçu. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, é isso. E como é que foi, então? Como é que foram essas práticas, né? Eu vou fazer uma listagem aqui do que foi estudado pelo João Ferreira da Rosa e atribuído, né, como precauções, né, para a doença, certo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar aqui, porque é muita informação, tá? Então eu tenho que me virar nos 30. Aqui, ó. Vamos lá. Tem que se levar em consideração algo muito importante. Em 1690, chega a Pernambuco outro governador, o Marquês de Montalvão. Não, desculpem. É o Marquês de Montebello, na verdade. Estou confundindo os nomes, tá? O Marquês de Montebello. Assim que ele chega em Pernambuco, em 1690, ele contrai a peste, a febre amarela, né? Contrai a peste e quase morre. Os médicos que vieram com ele, os físicos, né, os cirurgiões que vieram com ele, foram incapazes de conter a doença, com as práticas médicas da época, que, sobretudo, a gente tinha muito a sangria, né? Então isso não ajudou, não contribuiu e foi avançando. Até que ele chamou, ele teve o conhecimento de que tinha alguém que já vinha trabalhando essa epidemia em Pernambuco, né? Que era o João Ferreira da Rosa. Então ele chamou e o João Ferreira começou um tratamento. Né? Uma das questões que ele vai utilizar é chá de algumas ervas, né? A macieira foi uma das principais que ele vai utilizar para combater, né? E deixar a imunidade do governador alta, né? Enfim, acontece que o governador se curou.
E com essa cura do governador, ele vai dar a carta branca para o João Ferreira da Rosa estabelecer um programa para controlar essa doença. Então, dentro dessa perspectiva escolástica, né, de observação, né, observação tanto do doente como do meio ambiente, porque a questão é muito espiritual também, esse pensamento da medicina portuguesa. Então, era uma busca pelo equilíbrio da alma e do corpo, né? Então, um dos principais pontos que se colocou era o seguinte: quais são as causas da doença que o João Ferreira de Rosa vai colocar? A primeira é o ar corrupto, ou seja, tem alguma coisa no ar que está gerando essa doença. Então, todo tipo de problemas que o ar poderia ter, desde odores provocadas por mortos, lixo, qualquer tipo de coisa. Então, o primeiro ponto era eliminar esses odores, purificar o ar. Então, ele disse que o ar era o causador da doença. O segundo causador da doença era os pecados humanos. Então, se pensa, é um imaginário medieval, né, ainda. O próprio Jacques Legoff, né, ele coloca que a Idade Média é uma longa duração, né? Você tem as permanências aí no imaginário medieval, né? E a sociedade, apesar de no século XVII você ter uma dinâmica econômica muito diferente da medieval, mas você tem uma permanência grande do imaginário. Enfim, então, o pecado humano ele foi um dos fatores determinados para que a epidemia pudesse surgir e se manifestar. É como se Deus estivesse punindo, né, a sociedade pernambucana pelos pecados que elas cometiam. Então, vocês vão ver aqui depois, quando eu for colocar aqui as prevenções, que vai ter muito essa parte, certo? E o outro ponto é a questão da astrologia, que também fazia parte dos estudos médicos, né? Para você ter uma ideia, ele disse que o movimento dos astros, aqui, ó, ele disse que Mercúrio, Sol e Lua estavam na casa de Sagitário. E isso era um grande problema, e isso era o que estava provocando a epidemia. Então, primeiro ponto, purificar o ar, se livrar dos pecados e aguardar que o movimento dos astros mude e melhore esse contexto epidemiológico. Então, essas são as causas que o João Ferreira da Rosa vai colocar para essa epidemia, certo? Então, assim, a gente olhando assim, poxa, que estranho, né? Mas enfim, é a medicina, é o contexto, é a história do seu tempo, né? E se você for analisar, há permanências em 2020 sobre isso, né? O que eu mais recebo no meu WhatsApp, desde que começou a epidemia, são amigos, né? Pessoas que vão colocar orações aos santos para que nos livre desses males, né? É a fé, não tenho nada contra isso, mas eu estou colocando de que houve essas permanências ainda do imaginário, né? Por isso que até hoje existe a procissão de São Sebastião, né? O São Sebastião é o protetor das pessoas contra a peste, a fome e a guerra. Assim que chegou a epidemia no Recife, né? Em Olinda, como uma forma de tentar se resguardar, um ano após o início da epidemia, um ano não, alguns meses após o início da epidemia, começa a construção da igreja de São Sebastião, para poder solicitar ao santo a proteção, né? A igreja de São Sebastião em Olinda, essa que eu estou falando, ela fica mesmo ali no início da subida da 15 de novembro, a ladeira que vai dar na prefeitura. A igreja de São Sebastião, ela é de 1686, tá? E ainda hoje existe uma procissão que sai da igreja, pelo menos até então era assim, não sei se mudou, que sai da igreja de Jatobá, em Olinda também, São Sebastião de Jatobá, Capela de São Sebastião de Jatobá, e faz uma procissão até o Varadouro, para São Sebastião, a igreja de São Sebastião ali da 15 de novembro. Então é uma procissão que ainda hoje atrai muita gente, muitos devotos, solicitando ficar livre de doenças, né? Tem o ex-voto, enfim, então.
Então, você vê que há essas permanências, né? E quando a gente fala, astrologia, ó, precisa dizer que o maior mentor intelectual, né, desse grupo que está no poder no Brasil hoje, ele é um astrólogo e nem mora no Brasil. Então, assim, existem muitas permanências nessas questões, né? Enfim, então, vale a pena a gente colocar aí para refletir um pouco, tá certo? Então, como é que foi o tratamento? Né? Depois que o Marquês de Montebello ficou curado, ele deu carta branca. O João Ferreira da Rosa, ele vai colocar, né, vai fazer uma transcrição de tudo que se podia fazer. Essa transcrição, enfim, bom, essa transcrição ela é tida pela historiografia como a primeira campanha sanitária do Brasil. Calma, então assim, devidas proporções, devidas nomenclaturas, mas ela foi a primeira vez que o Estado, nas Américas, né, investe em uma campanha sanitária de saúde pública, ou de saúde coletiva. Isso é em 1691. Né? Então vai se fazer. Então o Roberto Ferreira da Rosa ele vai colocar ao governador o que deveria ser feito e o governador vai tirar umas coisas, colocar outras, enfim, mas vai se fazer realmente essa campanha sanitária que dá certo, enfim, mais ou menos. Então eu vou chegar lá, tá certo? Então o Roberto Ferreira da Rosa, o que é que ele vai colocar para o governador que deveria ser feito? Então eu vou ler aqui, tá? Porque são muitas coisas, né? Aí ele diz, ó, 1691, primeira campanha sanitária profilática, né, das Américas, né, o Novo Mundo, enfim, em 1691. Então, o primeiro ponto, purificar o ar. Então, como fazer isso, né? Ele diz que tem que haver uma quarentena de fogo em todas as ruas do Recife. Então, estabelecer fogueiras e nessas fogueiras, no crepúsculo, né, principalmente, colocar ervas, vários tipos de ervas, né? Tem ramos de murta, incenso, almácega, bálsamo, galhos de aroeira, erva cidreira. Então, tudo isso jogar na fogueira e para tentar defumar as ruas, né? Ou seja, purificar o ar, na verdade. Né? Então, ele colocou aqui, isso durante 30 dias, as ruas do Recife. Purificação das casas. Aí ele diz que durante 8 dias as casas elas têm que ser colocado cal virgem no chão e água para um processo de branquear, né? Queimar defumadores, usar sobretudo óleo de copaíba, né, nos móveis, todos os tipos de utensílios domésticos, né? Enfim. E a questão das casas com doentes, né? Queimar as roupas, né, dos doentes, as esteiras, colchão, enfim, tudo, queimar, e as roupas de quem não está doente lavar constantemente. Então isso foi uma das medidas que ele vai colocar, né? E a grande questão é que ele disse que quem descumprir, né, deveria pagar uma multa de 10 tostões, e aqueles reincidentes o dobro. Né? Então a multa, já foi estabelecido multa. Eu vou chegar nessa parte de como é que era o Recife nessa época. Não era uma sociedade muito boa não, em termos de disciplina, enfim. Limpeza das ruas, ele vai dizer que os excrementos têm que ser jogados no rio. Isso era outro problema, porque no século XVII você tinha uma transição ainda de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Então, muitas práticas de uma sociedade rural foram também trazidas para as práticas do cotidiano do urbano. Então, ainda estava essa transição. Então, principalmente a questão dos excrementos. Então, a partir daí, se colocou que os excrementos deveriam que ser jogados nos rios. Inclusive, aí é que surge a especulação de que surge a atividade escrava chamada de tigre, né, que era aquele escravo que saía pegando os excrementos das casas, né, com um tonel e levar para os rios, né, no caso do Recife, o rio Capibaribe, né, enfim, então, o chamado de tigre, né, o escravo, o escravizado.
né? Então teve essa questão, inclusive ele é colocado, né, de que o escravizado que não cumprisse, né, com essa determinação, seria preso e açoitado. 50 açoites, depois solto, né? Enfim. Então tem essa questão. Outro ponto, né? Questão que eu já falei: roupas, esteiras de doentes, queimar, lavar bem, secar ao sol, né? Durante o dia, enfim, ele coloca essas recomendações. E um outro ponto importante aqui é a segregação dos doentes e dos sepultamentos. Vai ser proibido, né? Sepultamentos em igrejas. Vai ser afastado, né? Principalmente as pessoas doentes, né? Vai se utilizar muito a região ali de Santa Mara das Salinas. Eu vou colocar depois o mapa do Recife, desse período mais ou menos, vocês vão ver a região, tá? Segregação dos doentes, ou seja, afastar, deixar isolado, e a questão dos sepultamentos, deixar longe da população, longe da urbs. E o enterro, ele tinha que ser 5 palmos, no mínimo, ou seja, mais de 5 palmos, não poderia ser menos de 5 palmos do enterro. E depois que você enterrasse, tinha que colocar uma fogueira em cima, né, durante 3 dias. Todo dia você tinha que acender a fogueira na região onde foi enterrado o doente. E depois da fogueira você tinha que ladrilhar a parte onde foi enterrada, evitando os odores, né, enfim, tal. Então teve essa questão. Outro ponto é que ele cria a polícia do porto, né? Enfim, essa polícia é que vai fiscalizar, sobretudo, as ações portuárias. Quem chega, quem sai, porque vai chegar um momento de que os maiores infectados vão ser quem chega, o pessoal de fora. Quem chega no Recife vai se infectar e vai causar uma nova onda de transmissões, né? O mosquito vai picando, enfim, tal. Eles não sabiam da questão do mosquito, certo? Já comentei isso, tá? E o 7º ponto, evitar o pecado, né? Essa questão de evitar o pecado, ele coloca alguns pontos, né? O primeiro é fechar os prostíbulos, né? Aquele agente social que fosse encontrado com meretrizes, ele ia ser passivo de multa ou prisão, né? Então, os prostíbulos eles tinham que ser afastados, né, dos centros urbanos ou fechados. Então, essa foi uma determinação. Mulheres não poderiam andar nas ruas sozinhas. Também foi uma das determinações. Isso tudo aí tem os porquês, né? Por que isso, né? Aí vale estudar um pouco mais, mas tem algumas hipóteses, né? Sobre essas questões. Outro ponto, né, que ele coloca, né, é a mentalidade. Então ele diz que orar bastante, solicitar os santos auxílio e, sobretudo, evitar pensamentos ruins. Sobretudo, pensamentos de ódio e de raiva. Então, ele colocou isso. Hoje, a medicina sabe que sentimentos eles podem provocar certas doenças, né? Principalmente de raiva, o ódio, enfim, isso pode, enfim, não só a questão médica, né, atrelada à física quântica, enfim, essa questão das energias, né? Então, existem pesquisas, né, sobre já há um tempo sobre isso, e 330 anos atrás você tem um médico que já coloca essa situação, evitar ódio, raiva e pensamentos ruins, né, para não ser contagiado ou para melhorar do contágio. Então você vê que tinha essa preocupação. Bem, então isso foi a proposta colocada pelo João Ferreira da Rosa. E o governador ele vai levar essa proposta, o Marquês de Montebello vai levar essa proposta para a Câmara de Olinda, né? E a Câmara de Olinda ela vai rejeitar, vai dizer que ela era muito radical para a sociedade recifense ou pernambucana, né? E ia ter um custo, beleza, Paulo? Ódio e raiva. Ia ter um custo muito alto, né? Ou seja, ia perder muitos recursos, né, da Câmara, enfim. Eu vou explicar a Câmara, ela funcionava dessa forma, eu vou explicar já já. A segunda parte, eu estou terminando a primeira, tá?
Então, o Marquês de Montebello ele tem um problema pessoal com a Câmara de Olinda, pessoal e político, né? Isso eu vou explicar na segunda parte. E é uma questão talvez mais importante dessa live, é justamente isso. O quanto esses atritos políticos, atritos e decisões políticas, elas vão influenciar na saúde das pessoas, né? Vão gerar problemas que vão impedir ações médicas ou ações de saúde importantes naquele momento para salvar vidas. E isso acontece também no século XVII, nessa epidemia de febre amarela. O Marquês de Montebello ele vai ter esse problema com a Olinda e vai, depois de um tempo, ter que financiar, usar a Fazenda Real para poder aplicar certas partes desse programa, dessa campanha do João Ferreira da Rosa, certo? Então, isso vai ser chamado até de os bantos, bandos de Montebello. Inclusive, alguns autores, né, o Loreto Couto mesmo, que vai escrever muita história de Pernambuco no século XVIII, ou seja, quase 100 anos depois desse problema, 50 anos, 60 anos depois dessa epidemia, ele vai chamar isso de a ditadura de Montebello, a ditadura sanitária, porque ele vai ser bem radical, né, na aplicação dessa campanha, né? Então, o que é que ele vai tirar, colocar, ou seja, o que é que vai ser realmente oficial nessa campanha, né? Ou seja, o Estado, realmente, o governador Montebello vai colocar nessa campanha oficialmente. Então, vamos lá. O governador ele assume a responsabilidade e ele vai criar o cargo, né, de superintendente da saúde. Na verdade, existia já um cargo de fiscal de saúde, né? Era o Almotacés. Isso era desde o reino, desde Portugal. Então, o Almotacés ele era o cara que fiscalizava a saúde pública. E havia, né, Almotacés em Pernambuco, mas ficava em Olinda e não ia para o Recife fiscalizar nada. Então, estava atrelado à Câmara. Essa é uma questão que eu também vou explicar, né? Então, o governador ele vai criar o cargo de superintendente de saúde pública, né? E esse superintendente ele vai ter 4 auxiliares para fazer toda essa fiscalização aí da aplicação, né? E como a sociedade vai corresponder a isso, né? Então, o primeiro bando, né? Primeira questão, fiscalização do porto. Se houver qualquer doente, levar esse doente logo para o hospital. Inclusive vai ser construído um hospital, vai ser feito um hospital no Recife, né, para conter essa epidemia. E assim que chegasse alguém no porto demonstrasse os sintomas, era levado para o hospital. Então, primeiro ponto. O segundo, enterrar os mortos nas salinas, ou seja, não poderia mais ter sepultamento nas igrejas, no terreno das igrejas ou perto dos centros urbanos. Então, levar o pessoal para longe do centro urbano, que é nas Salinas. Santa Amaro das Salinas se tornou o cemitério nesse momento. O pessoal, é o cemitério de Santo Amaro hoje? Não, mas é próximo, é naquela região ali, tá certo? Terceiro bando, as fogueiras nas ruas, com as ervas que o Rosa já tinha estabelecido, né? Limpeza das ruas, das casas, toda essa questão de higiene pública, né, vai ser colocado. Queima das roupas, né, a questão do isolamento dos doentes, algo que eu não comentei, mas o João Ferreira da Rosa ele coloca no tratado de que se evitasse os centros urbanos, ou seja, é importante se evitar os centros urbanos, se evitar o cotidiano urbano. Ou seja, já é uma ideia de isolamento social, de quarentena. As pessoas, apesar de não se saber na época como era esse contágio, na perspectiva era o ar, então cada um fica isolado nas suas casas, com seus incensos, né, com sua queima das ervas estabelecidas, passando os medicamentos que ele já tinha autorizado, né, e se evitar essa circulação de pessoas, para se evitar esse contágio. Então, isso aí já é uma política de isolamento, de certa forma, que foi colocado no período, tá? A questão da prostituição, longe dos centros urbanos, também foi colocado, né?
enfim, são as principais questões que vão ser usadas na campanha. Então, essa campanha ela vai ser colocada em 1691. Ela vai ter uma grande importância porque vai acabar realmente com a epidemia, não cientificamente como se pensa hoje, mas de acordo com o pensamento do Rosa, né, para a medicina daquela época e as observações que ele tinha feito, sobretudo a questão da purificação do ar, as fogueiras principalmente, e a queima de incensos dentro das casas vai fazer com que, e a limpeza urbana principalmente, né, a limpeza vai fazer com que os focos de mosquitos, eles diminuam bastante. Isso vai fazer com que a transmissão também diminua e, apesar de surgirem alguns casos, né, poucos, mas a partir de 1693 a doença já vai ter sido bem contida. Né? Acontece até 1695, mas vai ser bem contido. Tanto é que, depois disso tudo, só vai ter surto de febre amarela no Brasil no século XIX. Então a gente vai ter todo um século XVIII aí sem surto de febre amarela. Né? Apesar de que, depois que esse surto acaba, o cotidiano das pessoas voltam a ser parecido do que era antes dessa campanha sanitária. Principalmente depois que o governador volta para Lisboa, né, o Marquês de Montebello. Depois que ele volta para Lisboa, essa situação ela retoma. Inclusive, em 1698 já volta os sepultamentos na igreja, enfim, mas aí o surto de febre amarela já tinha sido contido. Então são essas questões, tá certo? Deixa eu ver aqui. Um ponto importante, assim, em termos de números, né? Se coloca de que no Recife, 1/5 da população faleceu com a epidemia de febre amarela. 1/5. Né? Então, 20% aí da sociedade. Recife, agora estou falando de Recife. 1/5, então, especula-se que tinha 10 mil pessoas, morreu 2 mil. Né? E não tem os números aqui com relação a Olinda. Não ficou restrito a Recife e Olinda a epidemia. Outras vilas também apresentaram esses problemas. Tanto é que, não sei se vocês perceberam no cartaz da live, né, tinha o famoso quadro, né, o quadro de ação de graças, né, a São Cosme e Damião por ter protegido a vila de Igaraçu da peste de 1685, que seria a febre amarela. Esse quadro é do início do século XVIII, 1729, e na descrição do quadro, eu vou colocar aqui depois, né, nas mensagens, vou colocar aí o quadro novamente, porque no cartaz tá ruim de ver, mas eu vou colocar aí com uma imagem até melhor, qualidade boa de imagem, que foi até uma cortesia do meu amigo Christoph Sellers, lá da vila da Conceição, né, a vila lá de Itamaracá, Vila Velha. Então, o Igaraçu, os dados mostram que o quadro tem uma descrição que diz que Itamaracá, Goiânia, Recife e Olinda sofreram bastante com a peste, com a epidemia, menos Igaraçu. Isso é a descrição que tem no quadro. Né? Inclusive a imagem mostra as regiões, as vilas. Primeiro ponto, né, é a vila de Goiânia e Itamaracá, com os ceifadores, né, os mensageiros da morte, né, os cavaleiros da morte. Recife também com os ceifadores, Olinda com os ceifadores, e em Igaraçu tem a imagem do Cosme de um lado e Damião do outro, impedindo, né, a entrada dos ceifadores na vila. Então, esse quadro ele está na Pinacoteca do Convento Franciscano de Igaraçu, que é o terceiro convento franciscano do Brasil. Né? O primeiro é o de Olinda, o segundo Salvador. Então, morreu muita gente, né? Então isso e foi por um longo período, né? Você teve anos aí de epidemia, né? E de práticas cotidianas, enfim. Outros pontos importantes, né? Que foram aplicados para tratar os doentes. Você tem aqui, ó, eu coloquei
Tratamento, né? Usar sempre água fervida, chá, tomar chá muito próximo ainda, a maior temperatura possível, né? De encorcioneira, que é uma planta, né? Que é utilizado muito a raiz dela, tem muitos nutrientes, enfim, na Europa. Encorcineira, semente de cidra, casca de cevada. E algo importante no tratamento, não tomar vinho, ou seja, bebida alcoólica, né? Não tomar, através da observação de que o vinho realmente não fazia bem para quem já estava doente. Usar sangrias no braço, principalmente, né? Ventosas e óleo de copaíba. O óleo de copaíba era muito utilizado no corpo, você passava no corpo, principalmente na região da virilha, que se tinha a supressão urinária, né? A doença trazia. O Marquês de Montebello, como eu falei, né, ele foi substituído em 1693, e a campanha ela começa a se afrouxar, mas justamente quando o surto ele vai diminuir, né? Então, como eu já tinha comentado, certo? Então, essa é um pouco a história dessa epidemia, e eu vou comentar agora a parte desse contexto aí político, né? O Pernambuco, pós expulsão dos holandeses, ele era muito problemático, porque ele estava se reestruturando, e você tinha nesse Pernambuco colonial grupos mais diversos, que vão girar em torno de dois grupos principais, né, que são o grupo mercantil do Recife e a aristocracia de Olinda. A grande questão aí é que as decisões eram tomadas pela Câmara de Olinda. E a Câmara de Olinda representava a aristocracia. Então, essa aristocracia, ela, por conta da expulsão dos holandeses, ela teve muito prestígio, né? E conseguiu acumular competências que depois, com o tempo, os governadores eles vão entrar em conflito. Então, logo no início mesmo da expulsão dos holandeses, já vai ter conflito de jurisdição. Conflito de jurisdição entre o governo de Pernambuco e o governador geral, depois o governo de Pernambuco com as províncias anexas, né, com os capitões, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, que depois vão se tornar governadores, vai se desmembrando aí de Pernambuco. Então vai ter conflito de jurisdição entre esses poderes, né, e depois, né, entre o governador e a Câmara de Olinda. O primeiro conflito desse vai ser o Jerônimo Furtado, o Chumbegas, que vai ser governador de Pernambuco aí no fim da década de 1660, que por conta de que ele vai se atrelar aos interesses da classe mercantil, né, e bater de frente com os interesses da classe aristocrática, né, claro que vai ter um monte de outros fatores, ele também era um cara envolvido no comércio, nas práticas mercantis, então ele vai fazer com que uma satisfação suja da aristocracia e que seja elaborado um golpe, né? Praticamente vão pegar o governador, colocar dentro do navio e mandar de volta para Portugal. Então o Pernambuco ele tinha essas complicações, né? E se achava importante e autônomo ainda por conta dessa expulsão dos holandeses, sobretudo nesse período aí, 1666, de duas grandes lideranças que vão meio que mandar e desmandar aí na sociedade pernambucana, politicamente falando, que é o João Fernando Vieira e o André Vidal de Negreiros, né? Aí entra na minha parte dos meus estudos, né? Eu estudo os governos dele em Angola. E depois, posteriormente, você vai ter uma série de governadores que vão meio que tentar equilibrar tanto os interesses da classe mercantil quanto o interesse da aristocracia de Olinda. Mas a questão é que a Câmara de Olinda é que detinha grande parte dos tributos e as competências de como utilizar esses tributos. E os governadores eles queriam retirar essas competências, diminuir essas competências da Câmara de Olinda, sobretudo a questão dos impostos. Repassar esses impostos, o controle desses impostos para a Fazenda Real, governador. O Marquês de Montebello, assim que ele chega, ele vai residir no Recife, né, onde era o caso o palácio, né, das duas torres de Maurício Nassau, que tinha sido destruído em grande parte dele,
ele vai residir lá, e é diferente dos outros, né, que tinham residido em Olinda. O Palácio dos Governadores era em Olinda, e, por exemplo, quando o André Vital do Negreiro foi governador de Pernambuco, né, isso em 1657, né, 1657 até 1661, né, ele teve um grande conflito com o governador-geral, que era o Francisco Barreto de Menezes, justamente por conta desses poderes entre Recife e Olinda. A ideia dessa classe aristocrática de Olinda era destruir o Recife. Inclusive, eles queriam acabar com o porto do Recife e investir no porto do Varadouro, em Olinda. Eles queriam fazer com que essa classe mercantil, né, que era tão necessária para essa reconstrução desse Pernambuco açucareiro, né, tem outras atividades econômicas, claro, principalmente o tráfico, o comércio de escravizados da África e várias outras atividades, enfim. Então, essa classe, eles queriam que essa classe mercantil dependesse da aristocracia. Só que a aristocracia estava toda endividada, né, e a única coisa que tinha era o poder político. E era esse poder político que se utilizava na hora das transações mercantis para ter privilégios. E a classe mercantil do Recife cada vez mais crescia economicamente, mas não tinha o poder político. Então, isso aí a história nos mostra que quando você tem poder econômico, o poder político ele tende a vir também. Então, o que vai acontecer, o estopim de tudo isso vai ser a Guerra dos Mascates, né? Em 1710. Mas antes disso, essa segunda metade do século XVII toda vai ser de conflitos entre os governadores e a classe mercantil do Recife e a aristocracia de Olinda. E essa questão do Marquês de Montebello e a epidemia está incluído nisso aí, porque o Marquês de Montebello queria tirar esses privilégios, inclusive ele, nas eleições da Câmara de Olinda, em 1691, vai ter corrupção, inclusive ele pede, vai ter corrupção, isso sempre teve, né, mas enfim, vai ser revogado, assim, o governador ele vai intervir nas eleições, e inclusive a coroa a coroa portuguesa não vai dar apoio ao governador nesse sentido, demonstrando ainda que a Câmara ela tinha sua autonomia. O governador o Marquês de Montebello ele vai exigir, né, depois de ser curado da peste, vai exigir informações da Câmara de Olinda, né? Sobretudo informações a respeito dos gastos, da arrecadação de impostos e como esses impostos foram aplicados. Quando essas informações chegam na Fazenda Real, vai se ver que tem várias irregularidades, coisas estranhas, né? E ele vai averiguar, inclusive ele prende 2 vereadores, né, da Câmara de Olinda, quer mandar esses vereadores para Lisboa, né, não consegue, enfim, é um momento político complicado. Tanto que foi demonstrado aí de quando ele pediu à Câmara recursos para que fossem liberados recursos para se investir na campanha sanitária, a Câmara vai recusar, e ele vai ter que colocar do bolso, né, da Fazenda Real, enquanto governo da capitania. Então, isso vai gerar um certo conflito, né, entre esses grupos, e que vai prejudicar o início dessa campanha, minando, né, digamos assim, a eficácia inicial e a longo prazo de todos esses procedimentos. Tanto é que depois que o Marquês volta para Lisboa, o Marquês de Montebello volta para Lisboa, essas práticas já vão cair, né? Por uma questão até de simbolismo, né? Foi estipulado, era a ditadura sanitária de Montebello, então vamos acabar com isso. Ele saiu, então era digamos assim, uma inimizade política, né, de Olinda, que ainda detinha esse poder político, né, e acabou prejudicando em parte todo esse processo. Demorou um pouco mais, poderia ter salvado mais vidas, né? Então, mas não funcionou, né? A campanha ela não fez com que a epidemia acabasse, sim, mas poderia ter sido antes, poderia ter salvado mais vidas, né? Essa é a questão, salvar vidas. Eu acho que o grande problema hoje que nós estamos vivendo é isso, né? O quanto a essas decisões políticas, né,
seja decisões políticas ligadas à economia ou à sociedade, e a questão da saúde, claro, elas estão fazendo com que mais pessoas sejam mortas, que poderiam ter sido evitadas. Então, muita gente vai morrer, está morrendo, mas poderia morrer menos pessoas, o que faz uma grande diferença, cada vida salva. Né? E também isso aconteceu no século XVII. Essas disputas políticas fizeram com que o governador e a Câmara de Olinda impedissem uma eficácia maior da campanha sanitária. E a sociedade pernambucana naquele período ela é muito problemática, né? Havia, né, você tem vários relatos, né, o pessoal que trabalha esse contexto aí, que eu já coloquei, já citei, vou colocar depois a bibliografia, demonstra, né, a violência que era a sociedade pernambucana nesse período, havia muitos crimes, né, e uma violência, ó, você falar de violência numa sociedade escravista é até uma questão óbvia, né, mas enfim, além da violência por conta do sistema escravista, você tinha uma violência, né, em várias outras esferas, né, uma criminalidade em várias outras esferas também. Então, enfim, era complicado. O próprio contexto político, né, o social pernambucano, você tem aí nesse período aí essa reconstrução de Pernambuco tentando reconquistar ou se inserir novamente nessa economia mundo atlântica, mas ao mesmo tempo em Pernambuco você tem muitos problemas, você tem várias expedições que foram feitas para combater os palmaristas, né, o quilombo dos Palmares, nesse período, né, você vê que 1695 a morte de Zumbi, então está bem dentro desse contexto aí da epidemia de febre amarela. Tem também aí, no fim da década de 1680, o levante dos Tapuias, na região do Açu, que vai ser a guerra dos bárbaros, né, que o Pedro Pontoni trabalha muito bem. E a Kalina Vanderlei também trabalha um pouco isso, né, na região do Açu, no Rio Grande do Norte, vai ter o levante. Então, assim, Pernambuco estava muito inserido em vários problemas coloniais, né, sem falar nas questões atlânticas, né, o tráfico de escravizados, tanto na região da África Centro-Ocidental, Angola, quanto na região da África Ocidental, na Mina, né, Costa da Mina. Então, uma dinâmica. Pernambuco vive uma dinâmica enorme nesse contexto aí atlântico, tá bom? Que vai proporcionar todas essas questões, esses problemas. Enfim, então, eu passei por cima de muita coisa aí, tá? Tem mais coisa para se falar, mas aí, ó, na primeira parte eu falei 50 minutos, aqui a gente já vai para quase 30 minutos. É bem mais tempo do que eu tinha me colocado aqui para comentar, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco, eu vou colocar as referências bibliográficas, tudo agora na segunda parte, tá bom? Nessa segunda parte eu vou colocar nas mensagens a referência bibliográfica e as imagens, tá bom? Sobre o que... algumas imagens para compreender, para visualizar um pouco tudo isso que foi falado aqui, tá? E é isso, vou deixar para responder as perguntas escrevendo mesmo, tá? Vou escrever aí, se tiver alguma pergunta, eu vou responder escrevendo, porque a internet já caiu uma vez e eu tô com medo de cair de novo, e vamos deixar assim mesmo essa questão. Então é isso, foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Não sei quantas pessoas visualizaram, quem visualizou, mas agradeço bastante a presença de todos. Espero que tenha servido, né, para compreender um pouco mais aspectos, né, dessa construção do Brasil, né, através de um tema específico, que é essa epidemia de febre amarela aí em Pernambuco na segunda metade do século XVII. Como eu falei, eu estou aqui mais como professor do que como pesquisador. Tem muito mais coisas para comentar sobre esse assunto, mas por conta de tempo, né, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas aí eu vou colocar a bibliografia, quem quiser pesquisar pode ficar à vontade, e pode entrar em contato comigo também aqui para eu responder alguma coisa que ficou vago ou que pode ser melhor comentada, que são várias, tá certo? E para finalizar,
Aqui, ó. Derruba o veto. PL 368. História é profissão. Tá? Aqui, ó. Derruba o veto. História é profissão. Beleza, pessoal? Então é isso. Fico por aqui. Grande abraço a todos. Né? Foi a minha primeira live, então foi um negócio meio estabanado. Mas espero que eu tenha colocado pontos importantes aí para refletir, para pensar sobre a nossa história e essa relação sempre com o presente. Tá bom? Um grande abraço e o vídeo vai ficar gravado aí no Face. Falou!